É uma felicidade enorme estar com vocês novamente aqui nessa casa. Em especial nesta quarta-feira, que é um dia que começamos com o Evangelho. À tarde, iniciamos com o estudo do Evangelho Redivivo, onde buscamos a pureza e a simplicidade do ensino do Cristo. E é Ele que nós rogamos que envolva o coração de cada um de nós, para que possamos fazer essa reflexão juntos. O tema escolhido para hoje, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados mansos e pacíficos, é um tema que diz respeito aos nossos destinos, destinos de espíritos imortais. Nós sabemos que o apóstolo Levi foi o primeiro a fazer anotações a respeito dos ensinos de Jesus. Talvez tenha sido ele que tenha feito anotações daqueles ensinos mais impactantes, que tocaram o coração de todos nós. E um desses ensinos que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é Levi, Sermão do Monte, é um dos ensinos mais lindos de Jesus. A ponto de Gandhi dizer que se todos os livros fossem perdidos e sobrasse uma cópia do Sermão do Monte, nada estaria perdido. E no capítulo 5, versículo 5, ele diz: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. No capítulo 21 e 22, ele diz: aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser ao seu irmão sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da doçura, da moderação, da mansuetude e da paciência uma lei. E condena, por conseguinte, a cólera, a violência e toda e qualquer expressão descortês para com seus semelhantes. Por que será que Jesus foi tão duro, chegando ao ponto de condenar ao fogo do inferno? Aqui, como em muitas passagens do Cristo, nós temos que buscar a essência do ensino de Jesus. Não podemos levar ao pé da letra. E qual é a essência do ensino? O que está querendo nos dizer com isso? É que toda palavra ofensiva é contrária à lei de amor e caridade que deve reger a vida de relação dos seres humanos. Deve. Ainda não é a que rege, mas deve. No Evangelho de Mateus, há uma promessa aos mansos e pacíficos, uma espécie de recompensa. Uma promessa de uma terra futura, do mundo vindouro. E nós, iluminados pela abençoada doutrina espírita, sabemos que a terra futura é uma terra ditosa, que nós vamos nos recuperar nesse processo de transição rumo ao mundo de regeneração.
O mundo ditoso é o mundo dos brandos. Os mundos superiores são aqueles cujos habitantes possuem mansuetude, docilidade e pureza de coração. Entretanto, em toda a história bíblica, nós vamos encontrar um contraponto muito importante de ser falado. Tanto aqueles que conheciam a mensagem espiritual, quanto aqueles que não conheciam a mensagem e não estavam afinados com a revelação, como também os religiosos, que conheciam intimamente os princípios do cristianismo, pautaram as suas vidas e as suas condutas pela violência e pela força. Uma breve leitura do Antigo Testamento vai mostrar que mesmo os cristãos pautaram as suas vidas na violência. Então, logo Jesus volta à governadoria espiritual do orbe, os cristãos empunham a espada, esquecendo daquela advertência feita pelo Cristo. Pedro, embainha a tua espada. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. O cristianismo se expandiu à força do poder político e da violência. Tivemos as cruzadas, a Inquisição, a Noite de São Bartolomeu, dentre outras atrocidades. Infelizmente, seguiu-se esse mesmo processo psíquico e espiritual que botou a perder todas as correntes religiosas. De modo que esta bem-aventurança dos brandos e pacíficos ficou esquecida. Nós vemos no livro Emmanuel, de Emmanuel, é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que se chama Emmanuel. E ele fala sobre esses processos de truculência, de violência. E quem teve a oportunidade de ler o romance Renúncia, verá que essa história se inicia com uma perseguição religiosa. É da perseguição religiosa que nasce a própria América, os Estados Unidos. Grande parte da América do Sul é composta em sua origem por corações que fugiam da intolerância e do fanatismo dos cristãos. Isso nos leva a refletir nessa fé cega que nós encarnados temos na violência. E isso é importante, essa reflexão. Se nós fizermos uma reflexão, todos nós carregamos a violência ainda em nosso íntimo. A violência resolve rápido a maioria dos problemas. Resolve rápido, mal e por pouco tempo. A brandura e a paz representam um processo muito difícil de ser implementado, difícil de ser mantido, cujos resultados demoram muito para surtir efeito. É por isso que hoje, nos momentos de crise, sobretudo nesse momento de transição, de profunda transição que nós estamos vivenciando, a primeira tendência dos encarnados é abandonar o processo de paz e buscar aquele que resolve mais rápido, através da força, da violência. Por que isso? Porque todos nós, trazemos de outras experiências padrões de comportamento, padrões de conduta, que estão cristalizados dentro de nós. Em que naquele momento da crise, eles afloram. Muitas vezes sem nos perceber. Dentro da nossa casa, que é a primeira escola do lar, e que é ali, na casa, onde as máscaras caem, onde nós somos nós mesmos, e que Emmanuel diz, nesta mesma obra, que é ali que nós vamos encontrar as maiores dificuldades.
Aqueles maiores perrengues da nossa vida, que nós enfrentamos em situações anteriores, vão ser colocados ali, na casa. Por quê? Porque é mais fácil. Por isso nós entendemos porque Deus é a inteligência suprema do universo. Por quê? Porque nós somos a grande família universal. Imagina, nós todos juntos. Se nós já temos dificuldade ali num grupo de 4, 5 pessoas, como é que seria? Então é ali, nessa primeira escola, onde nós vamos nos aperfeiçoar para dali exportar o caráter. A criança vai para o colégio, depois nós vamos conhecer nossos amigos, depois vamos para o nosso compromisso profissional, e lá nós vamos vivenciar aquilo que nós aprendemos na base, a nossa formação moral. É importante nós salientarmos por isso. Nós vivemos no mundo da rapidez e da pressa. Queremos solucionar em 1 minuto questões que demandam séculos, adotando processos precipitados que não consideram o espírito de sequência da natureza. A natureza tem um espírito de sequência. Ela tem ciclos que têm que ser respeitados. Nós sempre identificamos o violento, aquele que detém o poder de intimidar e de impor, como a pessoa mais apta a solucionar os problemas. É importante nós refletirmos sobre isso. Se você analisar no Livro dos Espíritos, na questão 100, verá quais são as características dos espíritos imperfeitos. Kardec diz: eles são definidos por sua materialidade e predomínio dos instintos, das paixões físicas e da matéria sobre o espírito. Isso que significa que o espírito perfeito é alguém possuído, não é alguém que possui. O espírito perfeito não tem o corpo, é o corpo que o tem. Ele não tem recursos materiais, são os recursos materiais que o possuem, porque ele há o predomínio da matéria. Chico Xavier chamava atenção na situação dizendo que um dos maiores escolhos para nós, no momento que vamos fazer a nossa passagem, são os apegos. Falei-lhe de um simples apego a um lápis, já é um problema. Imagina nós. Nós somos muito terra-terra, todos nós. Por isso nós estamos aqui, num mundo de provas e expiações, buscando nos aperfeiçoar, trabalhando na nossa transformação moral, para que possamos, sim, viver num mundo regenerado. Essa é a nossa busca. Esse é o objetivo de todos nós. No livro Paulo Estevam, que aliás eu indico que todos possam ler essa obra, que é fantástica, é um livro assim bem fininho, mas quando a gente começa a ler, ele empolga a gente tanto que você acaba devorando aquele livro. Quando Estevão é preso e faz o seu discurso no Sinédrio, Saulo de Tarso o interroga: que Messias é esse que você nos apresenta? Um enviado de Deus que não teve poder nem para se libertar. Não teve força suficiente nem para descer da cruz. Essa criatura sem poder que você quer que nós sigamos? E ao ler atentamente essa obra, você vai ver a resposta que Estevão deu na Casa do Caminho e no Sinédrio. Ele diz o seguinte: e que esperava você? Um dominador que viesse numa biga capaz de tombar ao primeiro buraco da estrada? Observe essa metáfora utilizada por Estevão, que podemos trazer para os nossos dias atuais. Porque o objetivo, quando nós vemos aqui falar dos ensinos de Jesus, é que a gente traga isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano.
Porque Jesus se utilizou das situações do dia a dia daquelas pessoas para trazer um ensinamento. Ele se aproveitou de todas as situações para trazer dali um ensino para nós. E daí ele fala: o que nós encarnados vamos esperar? Um veículo poderoso que pode parar por falta de combustível? É isso o poder? O poder de um guerreiro que almoça agora e amanhã pode morrer de uma infecção intestinal? É esse o poder de alguém que pode liderar um exército de soldados e morrer de um infarto? Ser acometido de um vírus e vir a falecer? É esse o poder que nós consideramos? A natureza da vida corporal é uma natureza de fragilidade. A marca da encarnação é a marca da fragilidade. Eu posso estar aqui, falando com os irmãos agora, e daqui a 2 horas eu não estou mais aqui. Eu já estou desencarnado. Vamos fazer uma reflexão. A fragilidade. Pegamos um recém-nascido. Se nós pegarmos uma criança que acabou de nascer e deixarmos nascer e deixarmos ela ali sozinha, o que vai acontecer? Ela não vai sobreviver. Nós somos extremamente dependentes do cuidado dos nossos pais, que talvez seja aí o processo para que a gente possa amar. Por isso que muitas vezes esses espíritos são trazidos para o nosso convívio, mesmo que são aqueles que em algum momento tivemos dificuldade, mas que são trazidos para que ali nós possamos reparar, acertar, aparar essas arestas. Essa fragilidade da vida encarnada deveria ser suficiente para percebermos que nenhum poder que emana da matéria se compara ao mais simples poder que emana do Espírito. É lindo isso, né? Por quê? Não importa a posição que você ocupe, não importa os títulos que ostente, as propriedades em seu nome, nem quantos soldados você comanda. A única certeza é que todos nós vamos ter um encontro com a morte. Isso é uma verdade. Não vão perguntar para você o que você foi, o que você fez. Não. Todos nós. Isso é uma certeza. E se nós acharmos que nós não vamos morrer nunca, nós vamos viver, vamos envelhecer, vamos adoecer e vamos desencarnar. E vamos nascer de novo. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Não é isso? Essa é a história. A morte, no simbolismo bíblico, é um grande julgamento do encarnado. É o dia do juízo. O dia da aferição. É o dia em que todos nós entregaremos aquilo que as nossas mãos não podem carregar e que nós seremos julgados pelaquilo que o nosso coração carrega. Diz a minha esposa que quando chegar o dia vai passar lá na televisãozinha tudo que aconteceu com a gente. Fui falar um dia isso para ela, agora todo dia. Olha que vai passar na televisãozinha. Vai ser o dia. Nós vamos encontrar aquelas pessoas que nós passamos para trás, que nós fizemos fofoca lá para o chefe para pegar o lugar dele. Vamos encontrar aquele que vendeu 1 quilo de açúcar para nós e que só tinha 800 gramas. Todas as dificuldades. E vamos ficar com vergonha. Vamos nos envergonhar. Mas também vamos encontrar aqueles que nós fizemos o bem. Como Bezerra de Menezes, quando chegou lá, tinha aquele monte de pessoas. E nós temos uma passagem bastante importante, quando falamos nisso, que me lembra de uma obra, Voltei, do espírito Frederico Figner, que ele foi um diretor da Federação Espírita Brasileira e que foi o responsável pela construção do parque gráfico da Federação. Numa época em que ninguém queria editar livro espírita, não tinha gráfica, não tinha edição,
E ele, que era um grande empresário, fundador da marca Odeon, o homem que trouxe o disco de vinil para o Brasil, chegou e disse, já que ninguém quer fazer, eu vou construir a gráfica, editora, tudo, e graças a isso nós temos toda essa gama de livros e obras que nós podemos desfrutar. Mas ele foi uma pessoa boa, uma pessoa íntegra. Mas quando ele desencarnou, ao chegar no outro lado, ele olhou para aquelas pessoas que trabalharam com ele na Federação Espírita Brasileira e identificou em cada um deles uma luz. E quando olhou para ele, viu aquela coisinha apagada. Como que eu, que trabalhei numa obra tamanha para o bem, estou aqui passando uma situação desesperadora? E daí se aproxima, Dr. Bezerra, e pergunta para ele, o que tu construísse portas adentro do teu coração? Esse é o processo. Nós precisamos pensar na nossa iluminação, no nosso trabalho. E ele, não contente, quis contar isso para todo mundo. E daí se aproximou lá do Uberaba e falou, quero escrever, quero contar para todo mundo que o processo aqui tem que ser isso, o que eu estou passando. E daí Emmanuel disse para ele, não, poxa, aguarda aí na fila. Como? Eu tenho que esperar, eu que tenho tantos anos de doutrina, tenho que esperar, e esse cara está aí há 2 anos e já está escrevendo livro, era o André Luiz. É importante nós pensarmos nisso, porque nós vamos passar por isso. Essa situação é nossa também, não é só para ele. Portanto, a marca dos espíritos superiores é a afabilidade e a doçura. Por essa razão, o trabalho do Evangelho jamais foi um trabalho de convencer. O trabalho do Evangelho tem sido, desde o primeiro dia, o de converter, de transformar. E qual é a diferença entre o convencimento e converter? Qual é a diferença? O grau de comprometimento do espírito. Todos nós que abraçamos a doutrina entendemos isso. O grau de comprometimento. Porque nós adiamos até hoje. Nós continuamos adiando. O chamado está aí. Estamos todos nós aqui. Acredito que estamos todos nós aqui porque estamos com saudade de Jesus. Essa deve ser o motivo de estar todos nós aqui. Mas será que nós escutamos o chamado? Porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Temos que prestar atenção nisso. É muito importante. Outro grande tema presente no Novo Testamento e que aparece nessa bem-aventurança é que todos os brandos e pacíficos que foram trucidados e martirizados pela violência humana formam a grande caravana dos redimidos. Nós, costumeiramente, falamos em Allan Kardec, imaginando uma pessoa que tivemos a comemoração do seu nascimento agora, dia 3 de outubro de 1804. Como sendo uma pessoa dotada de uma inteligência fenomenal, um grande educador, porque ele foi um educador. Essa ideia que nós fizemos dele. Que possui o bom senso capaz de fazer uma obra educativa e de organizar o material da revelação. Mas ele é muito mais do que isso. Não é apenas isso. Esse espírito compõe a caravana dos mártires redimidos. Por quê? Porque ele foi queimado vivo na encarnação como Jean Hus. Ele foi queimado vivo. E nessa passagem, nessa história, Jean Hus estava para ser queimado, atado lá num poste, já todo amarrado, com as lenhas ali, para colocar fogo. E ele percebe uma senhora se aproximando, caminhando com muita dificuldade e se aproximando. E essa senhora carregava um graveto. E ao se aproximar, jogou o graveto no fogo e disse: isso não está certo.
Olha só, vamos ver o que ela diz aqui. Está errado. Nós temos que defender Jesus. O graveto na mão para botar no fogo. Está errado. Nós temos que defender Jesus. Vamos queimá-lo. E joga o graveto. E Jean Hus disse: santa ignorância. Uma ignorância santa. Ele é queimado, mas retorna. Dessa vez, numa missão ainda maior. Em uma missão de fé raciocinada. De libertação da alma do fanatismo e da violência. Não há uma palavra, um gesto de violência na vida do codificador. Há somente gestos de firmeza. É um educador firme, o que é, o que não é, não, mas não violência. Podemos questionar quantos espíritos já se libertaram do fascínio da violência, ou melhor, do fascínio do método da violência, e compreenderam que o cosmos, a criação infinita, são dirigidos pelo Supremo Poder. Quando nós vamos entender que Deus é todo amor, todo bondade e justiça, que Deus ama todos nós indistintamente, que acompanha a cada um de nós e que sabe naquilo que nós iremos nos transformar. Costumávamos falar, e hoje dissemos hoje à tarde, que nós somos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, potencialmente angélicos. Aí eu fico feliz. Um dia todos nós seremos anjos. Cada vez que eu falo isso, eu fico empolgado. Dizer que eu vou ser um anjo um dia. Mas todos nós vamos ser anjos. Uns mais cedo, uns mais devagar. Mas todos nós vamos chegar lá. Depende de quem? De quem depende? Da tua mãe, do teu pai? Não. Depende de cada um de nós. Do esforço de cada um. Kardec diz, se reconhece o verdadeiro espírito, pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para domar as suas imperfeições. Esse é o trabalho. E quando nós formos fazer essa reflexão, nós temos que olhar para nós mesmos. Será que eu estou melhor do que eu estava lá atrás? Eu não posso me comparar. Será que eu estou melhor que o Anderson? Isso é um problema dele. Ele vai resolver o problema dele. Eu tenho que saber se eu estou caminhando para frente. Porque tem um processo muito interessante que é assim. Nós achamos, eu estou aqui espiando, né? Geralmente nós dizemos que os nossos problemas tudo foi na vida passada. Nessa vida nós não fizemos nada, são tudo anjos. E nós sabemos que 70% dos nossos problemas, as causas estão aqui nessa vida. É aqui mesmo. Mas não, eu joguei pedra na cruz, eu fiz não sei o quê. O processo é aqui. Né? Nós entendemos. Mas, nós fazemos essa reflexão. Nós podemos questionar. Será que nós estamos caminhando? Nós estamos fazendo esse esforço para nos melhorar? Será que nós estamos buscando essa nossa transformação? Nós estamos escutando o chamado de Jesus? Nós estamos nos preocupando em nos tornar mais caridosos? Mais pacientes? Quanto sofrimento não é gerado pela nossa impaciência? Pela nossa imprevidência? Pelo orgulho? Pelo egoísmo? Pela ambição? É importante nós refletirmos sobre isso. Deus usa o tempo e não usa a violência. Deus usa o tempo. E mais importante que o tempo, Ele não quer saber quem é o culpado. Deus não quer saber quem é o culpado. Ele quer saber quem é o responsável. Quem é o responsável por esse problema que aconteceu aqui? É tu? Então resolva. Não é melhor assim? Quem é o culpado? É tu? Vai para o inferno. Não, não é assim. Quem é culpado? É tu. Resolve. Só que Ele usa o tempo. E Ele ama todos nós indistintamente. Por quê? Porque Ele sabe que nós vamos chegar lá. Por isso existe um tempo de maturação do Espírito. Por isso que às vezes a gente diz,
A gente fala, insiste para as pessoas, porque quando a gente descobre a doutrina e a gente começa a se sentir melhor, nós queremos que todos aqueles que estão em nosso lado venham para o mesmo lugar. Nós queremos, muitas vezes nos tornamos chatos. Logo no início, a gente chega em casa e quer pregar, já viramos pastor, todo mundo, vem pastor. Queremos que, porque a gente quer que as pessoas venham. Mas ela tem o tempo dela. Ela vai despertar. É importante nós vermos isso. Ele faz uma analogia aqui que eu achei bastante interessante. Se você plantar alface hoje, você comerá daqui a 15 dias. Se você plantar café, você só vai tomar a primeira xícara daqui a 5 anos. Cada semente tem o seu tempo de maturação. Não é importante essa reflexão? É interessante isso. No mínimo 5 anos depois, porque toda semente demanda tempo específico para frutificar. Essa aqui é mais legal ainda. Ninguém sai da categoria de espírito imperfeito para a categoria de espírito superior no susto. Ou seja, ninguém dorme um delinquente e acorda um São Francisco de Assis. Não é assim. O processo não funciona assim. Ele demanda um tempo. Mas nós temos que entender que existe uma coisa muito importante. E que eu me lembro de Chico, que ele falava. Uma vez Chico falando para um grupo de pessoas, uma palestra, logicamente bem maior que nossa aqui, ele disse o seguinte: às vezes eu tenho sensação que me arrasto. Aí as pessoas ficaram, pô, Chico falando se arrasta, mas eu me arrasto para frente. Tem tanta gente se arrastando para trás. Qual é o processo? Nós achamos que estamos aqui, um processo de expiação. Não, estou passando uma dificuldade com a minha esposa, sou com meu filho, um filho difícil. Só que se nós estivermos passando um processo com alguém, com alguma dificuldade, e não estiver acontecendo nada conosco mesmo, nós vamos ter que voltar aqui para resolver esse problema. Porque muitas vezes nós estamos reparando algum compromisso do passado com a esposa e estamos contraindo o outro com o filho que está no lado. Ou seja, nós vamos lá, pagamos 2 prestações da Casa Bahia e fizemos 3 na Magazine Luiza. Aí tu vai um pouco para 3. Esse é o processo. Sem contar que nós chegamos aqui, nós temos que lembrar da misericórdia divina. Todos nós chegamos aqui com um cheque especial, que é para ter o fluxo de caixa, né? Para dar andado no processo. Só que daí é aquela história. Nós vamos reparando uma coisa aqui e vamos contraindo outra ali. Então, se esse processo que está acontecendo comigo não acontecer nada comigo mesmo, quais são as consequências que esse estudo da minha vinda aqui nas quartas-feiras para assistir as palestras, está acontecendo alguma coisa comigo? Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Eu sou mais paciente? Eu sou mais caridoso? Isso é importante, essa nossa reflexão. O que está acontecendo conosco? Nós estamos nos tornando pessoas melhores? Isso é muito importante. Tem uma obra, Libertação, de André Luiz. Quando nós estamos falando nesse processo de maturação, e isso aqui é um exemplo bastante importante para a gente refletir. Em certo momento dessa narrativa, a personagem Matilde, aquele espírito que protege, dirige, que fora mãe de Gregório, que era aquele chefe lá das regiões abismais, pede ajuda ao benfeitor Clarencio, dizendo assim: começo a perceber na alma do meu filho querido um tédio, sinais de tédio. O que é isso? Nós sabemos, meus irmãos, que o esgotamento de paradigma precisa descer até o fundo do poço. Muitas vezes, em processos, vício de bebida, de álcool, de droga, muitas vezes o cara vai até lá no fundo, até que ele consegue, porque ele mesmo já odeia aquilo, ele já não se aguenta mais naquela situação. Esse tédio que ela identificou em Gregório e que foi pedir ajuda para Clarencio, para que ele trouxesse. Porque se nós não quisermos, não vai ser a nossa mulher, o nosso pai que vai conseguir. Todo o processo, quando nós queremos buscar essa nossa melhora,
tem que partir de nós. É a nossa vontade, essa potência da alma. Leon Denis diz que é uma das potências, está lá na terceira parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele trata das potências da alma. E ele fala da vontade. A vontade faz com que eu enfrente as dificuldades. Se eu enfrentar, a dificuldade diminui. Se eu me encolher, ela vai subir e vai crescer. Então depende de nós esse processo. De cada um de nós. Do nosso esforço. Aí aliamos as potências da alma. Imagina, a vontade, o pensamento, o amor. O amor é uma potência da alma. A dor é uma potência da alma. Porque muitas vezes achamos que a dor é pedagógica. Diz também Leon Denis que a dor é a voz enérgica de Deus porque não atendemos os apelos do amor. Então cabe a nós mesmos esse trabalho. É muito importante isso. É por isso que o ódio, a mágoa, o ressentimento adoecem psiquicamente o espírito. Pesquisadores no setor de oncologia já detectaram que muitos casos de câncer são fruto da mágoa e do ressentimento. O que significa isso? Que nós não fomos projetados para o ódio, para o clima de inveja, da disputa, do despeito. Antes fomos projetados para o clima de cooperação, respeito mútuo. Qualquer conduta contrária a essa verdade resulta em malefícios à nossa estrutura física e espiritual. Nós somos construídos para a paz, mansuetude e brandura, afabilidade. Esse clima de amor mútuo nos alimenta. Olha só o que ele diz aqui. Você pode estar num ambiente de trabalho abarrotado, mas se o clima estiver dócil, amável, gostoso, você trabalha 15, 20 horas por dia e nem sente. Em compensação, se você estiver num ambiente de inveja, de mágoa, você não consegue ficar 15 minutos. Isso é uma verdade. Os brandos percebem isso. Por que nós estamos falando aqui, nesse preâmbulo, e fazendo toda essa história aqui? Você não se torna um espírito manso porque ignorou a violência. Não. Você se torna um espírito manso exatamente quando compreendeu a violência e os seus limites. Quando compreendeu os malefícios que o clima de guerra, seja ela psíquica, emocional ou física, provoca na criatura e em toda uma comunidade, você vai entender a necessidade de ser pacificador. Não é por ingenuidade, tanto que Emmanuel ensina por meio da mensagem Mansos de Coração, que está lá no livro Escrindo de Luz, quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Porque nós confundimos brandura e mansuetude com fraqueza, com hesitação. Alguém inseguro, que não sabe o que decidir. Geralmente nós dizemos, a pessoa é uma pessoa boa, a gente já quer aproveitar daquela pessoa. Não é isso. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. É importante essa questão do desespero, porque a gente pensa assim, olha, eu estou com um problema sério, aconteceu um processo sério, nós estamos vivendo as aflições, e daí nós vamos lá no centro espírita porque me disseram que ali vão tirar a dor. Eu vou lá porque lá eles vão tirar a minha dor. Nós não vamos conseguir tirar a dor. O Consolador Prometido veio para tirar o desespero, não a dor. A dor é pedagógica. Nós precisamos, diz Leon Denis, que o espírito é forjado na dor. Então é para tirar o desespero. É para nos fortalecer para que a gente possa enfrentar essas situações difíceis que nós vivenciamos no dia a dia. É importante nós fizermos isso. Nas obras de André Luiz, a todo momento, os benfeitores dizem: André,
Auxiliou? Então passa. Muitas vezes a gente quer ficar esperando o resultado. Auxiliou e passa. Muitas vezes você está plantando agora alguma coisa que você vai colher lá na frente. Muitas vezes, nós hoje estamos enfrentando uma situação que nós fomos preparados muitos anos, décadas, séculos, para enfrentar essa situação agora. Por isso que nós temos que encarar essa vida como espíritos imortais que somos. Senão nós não vamos entender nada disso que a gente está falando. Se nós não compreendemos a vida futura, não vamos entender as consolações que Jesus promete aos aflitos da terra. Não vamos entender a importância dos mansos e pacíficos, dos grandes pacificadores. Vamos lembrar uma passagem? Os grandes pacificadores. O Sermão do Monte é uma plataforma do Cristo que nos mostra que ele é um pacificador. Se nós pegarmos o Sermão do Monte como um todo, as bem-aventuranças, todo o processo, nós vamos ver o objetivo, a plataforma do ministério de Jesus aqui na Terra. E ele diz o seguinte, ele fala uma coisa muito importante aqui, que vale a pena falar. Esses homens enfrentaram, ele fala aqui, ó, acredite, o manso brando é alguém que vive em paz mesmo no meio da truculência e da violência. Os brandos, olha o que ele diz. O manso brando é alguém que vive em paz mesmo no meio do problema, do rendezvous. Ele vive em paz. Tomemos, por exemplo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Desmond Tutu. Esses homens enfrentaram as situações mais difíceis em seus países, situações em que homens de poder perderam completamente o bom senso e se entregaram à truculência. Você lembra daquela passagem de Gandhi? Gandhi estava no seu país de origem, que era na época subjugado pelos ingleses, e ele estava caminhando na rua, e apareceu um soldado, implicou com ele, e como ele não esboçasse nenhuma reação, o soldado espancou até ele cair no chão. Aí ele caiu no chão. Se levantou, estava se recompondo, sem esboçar nada, nenhum sentimento. O soldado ficou irritado, porque ele não falava nada, bateu nele de novo, bateu até ele cair no chão. Ele se levanta de novo, e quando estava se preparando para sair, o soldado, quem foi que te ensinou a ser tão covarde assim? Ele olhou para o soldado e disse assim, esse que está pendurado no teu pescoço aí no crucifixo. O cara era um líder hinduísta e falou isso. Então, meus irmãos, o processo aqui que nós estamos falando, dos brandos e pacíficos, do nosso futuro, nosso destino, não quer dizer que nós temos que ser espírita para ser salvo. Não se fala aqui na codificação, fora do espiritismo não é salvação. Não é isso que se fala. Se fala fora da caridade, não é salvação. E podemos até dizer fora da caridade não há evolução. Podemos até fazer essa afirmativa. Mas independe se você é cristão, evangélico, católico, seja o que for, hinduísta, budista, não interessa. Interessa se você é um ser humano do bem. É esse o objetivo. É nos tornarmos seres humanos do bem. Porque qual seria o objetivo do Cristo? Será que era para nos tornar cristãos? Era esse o objetivo do Cristo? Não. O objetivo do Cristo é nos conduzir de volta para o Criador. E Emmanuel disse, ninguém se aproxima do Criador sem purificar sua alma e sem aperfeiçoar sua inteligência. Amor e sabedoria. São as duas asas que vão nos conduzir de volta ao Criador. Que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado.